E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes, e na aula de hoje nós vamos aprender como localizar as propriedades de determinados objetos. Uma das coisas importantes é saber o que você tem e o que você está trabalhando. Quando pessoas perguntam ou precisam saber de determinados arquivos, é importante que você saiba algumas coisas dele mesmo. Isso vai de propriedade de cor até definições de arquivo. Então eu vou ensinar aqui algumas ferramentas que localizam as propriedades de determinadas coisas no seu arquivo. Vamos começar pelas cores. Como definir, como saber qual a tonalidade da cor? Saber que um vermelho é bem simples, mas para você repassar determinadas tonalidades, é preciso que você repasse exatamente a cor em que você está trabalhando. Então antes de você dizer vermelho, ou simplesmente definir uma tonalidade, quando você for passar isso para um determinado profissional, você precisa definir a quantidade, a escala de cores em que você está trabalhando. Por exemplo, este vermelho na nossa frente, nós podemos localizar as propriedades de cor dele no nosso canto inferior direito, onde nós vemos a janela de edição de cor e também logo do lado a definição dele em CMYK, que é 0 de ciano, 100 de magenta, 100 de yellow e 0 de black. Isto é importante porque você pode encontrar tonalidades completamente diferentes e logo de cara definir o nome dessa cor, sendo ou não verdade. Este vermelho, se ele tivesse apenas 1% de ciano, seria quase que indetectível. Então, para poder ter certeza de uma determinada cor, é importante você saber onde fica a propriedade dela. Logo mais abaixo, nós encontramos a do contorno, que demonstra a cor e também o tamanho do contorno. Mas, logicamente, isso você pode encontrar mais acima, já que o arquivo ainda é editável pelo contorno. Outra coisa importante é descobrir as propriedades de texto. Você consegue definir logicamente ele observando mais a parte acima, onde você encontra a fonte e o tamanho. Mas, se porventura você precisar olhar de outra maneira, você encontra na parte de baixo, com as informações de texto artístico, a fonte, no caso se ela tiver alguma propriedade será colocada posteriormente, entre parênteses, no caso a nossa está em normal, e nós encontramos o PTB, que é a definição dela, e está em uma camada, né? No caso, na camada 1. Você pode, então, encontrar propriedades diferentes de texto em várias camadas. Para facilitar mais ainda essas propriedades, o Corel lançou uma nova ferramenta, que já existia, mas ele colocou umas propriedades adicionais. No nosso canto inferior esquerdo, você encontra uma pequena amostra da posição do nosso mouse, definida pelos pontos do nosso arquivo. Quando você move, ele mostra a numeração correta de onde ele está. Mas agora, como você pode perceber ao lado, você encontra uma pequena setinha que muda essas propriedades justamente para que você defina a propriedade de objetos. Quando você clica nessa ferramenta, você pode colocar em detalhes do objeto. E aí, ao clicar em um objeto, você vê todas as propriedades que você já via, mas agora no nosso canto esquerdo, como o tamanho e as propriedades de altura, largura e onde está o nosso objeto. Para propriedades de imagens, é bem mais preciso e bem mais importante no nosso caso. Se você importou uma imagem para o seu arquivo, você quer saber o nome que ela era para de repente dar uma procurada, basta você observar no nosso canto inferior aqui que você encontra o nome dessa imagem. A não ser que você utilize outra ferramenta de pesquisa, o Corel mantém o nome daquele objeto, além de encontrar também padrões de cores, as camadas e a resolução deste arquivo. E agora, para resumir de uma forma geral e você saber exatamente o que contém no seu arquivo, basta que você utilize uma das ferramentas bem utilizadas por profissionais do ramo para poder encontrar as propriedades do nosso arquivo. Se você clicar com o botão direito fora de qualquer objeto, sem selecionar nada, você vai encontrar alguns menus de propriedade. E dentro deles, o propriedades do documento, que nele você vai encontrar um resumo com título, assunto, autor, se tem copyright e todas as outras informações pelo nome de arquivo, quantidade de páginas, tamanho que elas estão, a resolução da nossa página, perfil de cores, a quantidade de objetos que você encontra dentro do documento, quais deles são bitmaps, se você encontra fontes, quais fontes são, qual o tamanho delas, a propriedade delas, e tudo isso dentro dessa nossa ferramenta. E essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo, eu vejo vocês na próxima segunda-feira, falou, um abraço!